outro português. Esse deu um choque de gestão no Cruzeiro. Leonardo Jardim, falando aqui no Rádio Esportes sobre as mudanças que ele fez no jogo e também o tabu, né? Cruzeiro continua um tempão sem vencer no Morumbi, mas arrancou um ponto importante fora de casa, Leonardo Jardim. Eu sabia que há vários anos que o Cruzeiro não ganha cá, que é sempre um jogo extremamente competitivo. Acho que a equipa fez um jogo competitivo, boa atitude, teve alguns períodos que foi preciso defender em bloco, defendemos em bloco, houve períodos que tivemos a bola, conseguimos ter a bola, acabamos o jogo em cima do adversário, o adversário só a sair em contra-ataque. Acho que os jogadores tiveram de parabéns. Não percebi a pergunta das mudanças porque jogamos com 10, mais o guarda-redes, jogamos com 11. E sabemos que todos os jogadores deste grupo são importantes. O importante é quando entrar, mostrar aquilo que aqueles que entraram mostrar. O técnico Leonardo Jardim também falou sobre Gabriel Barbosa. Foi a notícia principal pré-jogo. Gabriel Barbosa, o Gabigol no banco. E aí, Léo Jardim? Sinceramente, eu vou-vos dizer uma coisa que até posso vos surpreender. Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato, é um jogador que eu gosto e já gostava, principalmente quando ele estava no Flamengo. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, é um jogo mais de transição, velocidade, ataque à primeira bola, ele com certeza, isso não é um modelo. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de 2 avançados. Eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade, mas hoje essa não foi a estratégia foi outra, por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. Mas como disse, eu acho que ele é um jogador de grande qualidade. O Ale Oliveira, Natália Fiuza, comentaristas do Rádio Esportes. Vamos falar um pouco então, inclusive exibindo os melhores momentos para você do YouTube do empate entre o Cruzeiro e o São Paulo no Morumbi. Ale, você comentou o jogo aqui pela Itatiaia, um Cruzeiro diferente, né? Mais intenso, uma outra pegada, principalmente em relação ao último jogo, aquela tragédia, aquela vergonha, aquele vexame contra o Mushukruna e o Gabigol no banco. Ele, Leonardo Jardim, diz que é uma questão momentânea ali, uma opção pro jogo. Você acha que o Gabigol volta na próxima partida ou o Gabigol virou banco no Cruzeiro, Ale? Eu gostei do jogo do Cruzeiro e gostei da entrevista do Léo Jardim, né? Muito diferente de algumas outras em que ele acabava expondo o grupo, até de maneira individual também, citando nomes e tal. Então, dessa vez, eu acho que ele conseguiu armar bem a equipe e também dar uma boa entrevista, porque eu sou de uma tese que você pode arrebentar com o jogador, deve até, inclusive, se eles fizerem por merecer, dentro do vestiário ali, dentro da salinha, internamente. Na miúda. Isso serve não só para a comissão técnica, mas para a direção também. Agora, publicamente, você protege os caras. Isso aí é uma lição que a gente já aprendeu com muitos treinadores vitoriosos. O Léo, inclusive nessa coletiva de ontem, ele cita o fato dele estar há 30 anos no futebol, mas esse é um princípio básico, né? Você não expõe os seus jogadores. Você pode cobrá-los e deve cobrá-los, repito, de maneira enérgica ali, no particular. Mas ele foi bem, foi muito bem. Eu fico com a impressão, eu lembro do Muricy, lembra do Muricy? Não, Muricy? Maravilhoso. Ele fala que a gente só sabe 30% do que acontece no futebol. Lembra que ele falava isso? O resto fica tudo no vestiário. Eu vou pela parte de campo e bola, parte técnica, que é o que a gente sabe até agora, né? Pensando assim, eu vou com a tese de que o Léo Jardim, ele tentou fazer esse Cruzeiro jogar do jeito que ele pensa, que é o ideal, que é o jeito que ele entende futebol, com as peças, com os jogadores mais importantes, as maiores contratações, os jogadores renomados. Quem tá no YouTube tá vendo lances da partida. Não conseguiu, ficou claro que não conseguiu isso na Sul-Americana, enfim, principalmente nesses 2 últimos jogos da Sul-Americana. O que ele fez? Ele falou, eu vou com jogadores que vão me entregar isso com certeza, essa intensidade, essa dinâmica, sabe, esse poder de marcação. Eu vou tentar fazer isso com jogadores que podem ser mais limitados, mas que têm essa característica. E nessa aí, ele aproveitou que tinha jogador que
estava oscilando muito, como é o caso do William, e aproveitou e colocou o Fagner, que marca melhor ali no setor, em que pede que o Ferreirinha cabeceou ali com a marcação dele, né? Mas o Fagner acho que protege melhor. Ele colocou 3 jogadores de mais marcação no meio-campo, com a entrada do Christian, com a entrada do Lucas Silva. Deu mais liberdade pro Matheus Pereira, acho que ele protegeu o Matheus Pereira, que não precisou correr tanto para trás, não precisou participar tanto do momento defensivo, e ainda tem uma proteção maior, evidentemente, com o Caio Jorge e com o Wanderson. E acho que é justo ele pensar dessa maneira. Eu só discuto, e aí eu me permito discordar do português, que, claro, entende muito mais de futebol que eu, a questão do Dudu. Porque o Dudu, além de tecnicamente ele entregar, eu acho que taticamente ele também fazia esse papel de correr para trás, de recompor, de ajudar. Então, achei que até aceito o Gabigol. Talvez não tomasse essa decisão, mas até aceito, principalmente para dar um recado importante para o grupo. Mas o Dudu, eu realmente tenho dificuldade de entender, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, o Ale falou inclusive do Matheus Pereira, achei ele muito mais ativo, mais leve. Teve um lance muito curioso, o juiz chamou o Matheus Pereira para dar um cartão e perguntou como é que você chama? Voltou a perguntar para ele seu nome e seu bairro, né? Foi um lance... Ele inclusive pediu a substituição do Ferreirinha, né, do São Paulo, aí tomou o cartão. Tava tendo uma câimbra ali, ele bateu boca com o Enzo, enfim. Mas foi um lance curioso. A galera tá toda comentando aqui no chat sobre isso. Ô, Nath, vamos falar desse desempenho do Cruzeiro e a pergunta que fica: o Jardim vai manter essa formação? Vai manter os medalhões no banco, Nath? Vai ter peito pra isso? Olha, Thiago, por mais que o Jardim ele tenha durante a entrevista justificado, né, as mudanças muito mais do plano tático ali, eu acho que há sim uma intenção de passar um recado, e eu acho que esse recado ele passou principalmente quando ele elogia, né, na coletiva a mudança de postura. Foram 7 mudanças de peças no time, mas a mudança mais clara eu acho que foi a mudança de compromisso, né, dos jogadores para com o coletivo. Você via os jogadores muito mais empenhados na marcação, nos duelos, em brigar pela bola, um Cruzeiro muito mais comprometido com a marcação, que congestionou inclusive muito o jogo do São Paulo pela área central do campo, que fez com que o São Paulo tivesse que jogar muito mais pelos lados. E aí, ainda que o Kaique, por exemplo, tenha sofrido muito ali pelo seu lado esquerdo no primeiro tempo, no segundo tempo, ainda que amarelado, conseguiu ter consistência, ainda que o Ferreirinha tenha cabeceado ali, feito o gol do lado do Fagner. O Fagner trouxe mais consistência também para essa marcação. É um Cruzeiro ainda longe do que a gente espera, longe do ideal, baseado na qualidade desse elenco, mas precisava ter um ponto de partida de evolução, de melhora. E esse ponto de partida houve ontem, na medida em que o time marcou melhor, com mais compromisso, e teve uma postura, uma energia diferente dentro do campo, que passa também pelas mudanças. Eu acho que o Lucas Silva pode não ser um cara que tem aquele vigor físico de antigamente, mas cadencia muito bem a bola, controla muito bem o jogo e exerce uma liderança dentro do campo, que é muito positivo, e acho que uma liderança que vinha faltando a essa equipe, né? Então eu acho que ele justifica ali do ponto de vista tático, mas ele passa um recado: ó, eu mudei o time e o time teve mais compromisso. Então, se quiser estar entre os 11 titulares, vai ter que mostrar esse mesmo compromisso que os que estiveram em campo ontem demonstraram. Eu concordo com o Ale de que o Dudu, para mim, é o que vinha sendo a exceção dos medalhões. Ele não vinha jogando só com o nome, eu vinha enxergando no Dudu muito esforço, inclusive sem a bola. Então acho que ele merece seguir tendo oportunidades. E o Jardim deixou muito claro também na sua coletiva que o modelo de jogo dele exige muita intensidade e muita entrega, né? E que se esses outros jogadores não se adequarem, que ele prefere ver o time jogando com menos qualidade, mas com mais disciplina e com mais atenção a esse modelo, do que ter os caras em campo e o time não render de maneira nenhuma. Então eu acho que ele deu uma oportunidade justa ao Caio Jorge. Eu não acho que o Gabigol é um investimento para ficar no banco. Precisa se encontrar uma maneira de fazer com que o Gabigol renda, né, dentro dos jogos, mas eu acho que um primeiro momento é fazer a equipe entender que precisava de mais compromisso, que precisava de mais entrega, de mais luta, e a partir disso ser um ponto de evolução. Eu acho que a gente já pôde enxergar isso ontem, e um pontinho é valioso, né? O Jardim até fala disso, né? Um pontinho contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Flamengo, ainda mais fora de casa, eu acho que é sim algo que precisa ser celebrado.